Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 11. Nós paramos ontem a nossa meditação, no versículo de número 11, E estamos dando sequência hoje a partir do versículo de número 12, Nós meditamos a cada dia, de acordo com o tempo que nós temos para fazer o nosso vídeo, Os meus vídeos são aproximadamente, em média, um pelo outro, de mais ou menos 33 minutos, E aí, quando chega esse tempo, eu procuro encerrar, exatamente para não enfadar os irmãos, os amigos ouvintes, espectadores, porque fica muito longa a mensagem e a pessoa às vezes não consegue ver a mensagem inteira, E isto é prejudicial para o entendimento, Eu falo muito isso, o culto na igreja, Nós temos 2 horas e meia aproximadamente de culto nas igrejas diariamente, E quando as pessoas saem antes do amém, ela sai prejudicada, porque ela não recebeu a palavra final, o selo ali, que é exatamente a hora que fala amém após a imposição, a oração por imposição de mãos, a oração da fé, e a unção com azeite santo, e também a hora que se despede com a paz do Senhor Jesus. Deu amém, os irmãos estão liberados para ir embora, Então, de modo que é desta maneira que nós precisamos cultuar a Deus, procurar ver a mensagem do começo ao fim. Quando os irmãos estiverem assistindo um vídeo desses que eu faço diariamente, quando os irmãos pararem por motivo de necessidade, precisar interromper, procura posicionar, ver onde foi que você parou, Para que a hora que você tiver um tempinho, voltar e continuar dali para frente, se você não quiser começar desde o começo, Então, exatamente para procurar ver a mensagem inteira, porque toda mensagem ela tem começo, meio e fim, tá certo, irmãos, tá? E nós vamos então para a meditação, só antes fazendo mais uma vez o lembrete para os irmãos, de modo geral, o porquê de eu estar usando essa máscara, Então é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, E devo estar encerrando já, até o finalzinho do mês, já devo estar já tirando a máscara já novamente, tá certo, irmãos? Tá? Esse é o único motivo, ok? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então à leitura da mensagem, Que diz o seguinte, Vamos fazer a mensagem toda para nós fechar essa parte completa aqui para os irmãos poderem ver inteirinho, Aleluia, para um perfeito entendimento. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. 1 Coríntios, capítulo número 11. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Vamos repetir. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão.
Porque todo varão não provém, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vou repetir, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Dissensões na ceia de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Mas vos direi. Que vos direi? Vou repetir. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, Pai, oh glória, aleluia, surimi canturianda labaia, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vou repetir. Porque todas as vezes que comer deste pão
e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vou repetir os 3 versículos porque é de fundamental importância para aquele irmão, aquela irmã que é membro do corpo e sangue de Cristo na sua igreja, né? Não estou falando de visitantes das igrejas de Porta Largas, né? Que dá ceia para todo mundo, que não é de qualquer maneira, não. Estou falando de irmãos e irmãs, crentes, servos e servas do Senhor, batizados, né? Membro do corpo, membro um dos outros da igreja e do corpo de Cristo, né? É com esse que a palavra está falando, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Fracos na fé, doentes na fé, e morre de enfermidades que não deveria ter morrido por causa desse motivo. Mas por isso chega a morte. Por causa do abuso de tocar no corpo e sangue de Cristo indignamente, e vai acumulando pecado sobre pecados, e comendo o corpo e sangue de Cristo, e não discernindo o corpo e sangue do Senhor, e achando que está tudo bem, que tudo pode, tudo é assim mesmo. Então, há muitos fracos na fé, doentes fisicamente, fracos na fé, doentes fisicamente, de corpo, alma e também de espírito, e morre porque não teve o discernimento e abusou, ou tendo discernimento, sabendo que não deveria e fez. Por isso, chega até a morte. É disso que a palavra está falando. Porque se nós julgássemos, olha que coisa linda, olha a nossa responsabilidade, Isso me faz lembrar um pastor que eu tive, Foi o meu último pastor central na Igreja de Deus e Amor, E ele falava muito essa palavra. Irmãos, olha a responsabilidade, irmãos. Olha a responsabilidade, irmãos. Ele falava muito isso, Então, é uma recomendação que a palavra fala com todos nós, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Mas, quando somos julgados, antes, voltando um pouquinho atrás, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É aí que entra a responsabilidade. Você sabe que não pode, então não faz. Não deve fazer. Melhor aquele que pode fazer e faz. Melhor aquele que pode fazer e faz, do que aquele que não pode e faz, ou aquele que não pode e também não faz. Mas ainda assim, aquele que peca, confessa e deixa, alcançará misericórdia. O nosso Deus é assim, Ele é misericordioso. Como dizia meu pai, Deus é pai e não é padrasto. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Pai. Louvado
louvado seja Deus. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós fechando aqui, né, a primeira parte da mensagem de ontem, né, ali onde fala ainda, fechando os versículos 12, 13, 14, 15, 16, falando ainda sobre o cabelo, né, e nós seguimos a leitura em frente, né, e entramos ali na conversa onde Paulo exorta a igreja sobre as dissensões na igreja, sobre os ajuntamentos, né, para a Santa Ceia, que deveria ser uma comunhão do Espírito Santo para participar do corpo e sangue de Cristo. Estava bagunçada a Santa Ceia deles. Estava um ajuntamento meio, como se diz, meio muvuca, né? E o Senhor Jesus recomenda, nos ensina, nos exorta, nos repreende, falando, né, que haja ordem no culto, né? Um culto prestado a Deus tem de haver ordem e decência, né? É o culto santo, agradável a Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós ajuntamos na igreja para adorar a Deus. Nós temos que ter total reverência, né, naquele local, por causa daquele que nos assiste. Total reverência, aquele que está oculto aos nossos olhos, está invisível aos nossos olhos, mas está nos contemplando, está ali para receber de nós a nossa adoração, né? Então, de modo que temos que ter total reverência, né? Salmo 89, verso 7, né? Salmo 89, verso 7. Deus deve ser extremo e tremendo, né? Deus deve ser em extremo e tremendo, né, reverenciado por todos nós. Deus deve ser em extremo e tremendo, reverenciado por todos nós, né? Salmo 90, verso 7. Né? Mas vamos aqui à meditação, para que nós possamos ainda trabalhar na parte ainda falando sobre o cabelo, e se der tempo nós passamos para a parte onde nós entramos nas dissensões das igrejas, né? Vamos pegar então os versículos 12 em diante, onde nós esbarramos ontem, né, falando sobre este assunto que eu disse que era polêmico, né, e é polêmico. Já tem irmãos falando sobre esse assunto, me fazendo perguntas, né, e eu vou estar respondendo individualmente para os irmãos, né, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, né, de um modo geral. Tudo para a edificação da obra de Deus, né? Aleluia, Pai, para que o nome do Senhor seja cada vez mais e mais glorificado, né? Verso 12, né? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus, né? E nós esbarramos ontem exatamente no verso, nesta palavra do qual nós fechamos aqui na referência, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O cabelo, a cabeça de todo varão. Vamos pegar um pouquinho mais atrás. Esses preceitos, ordenanças, eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta que Paulo entregou às igrejas pela autoridade de Cristo. Ou seja, Paulo entregou para as igrejas, né, pela autoridade de Cristo. Ou seja, usado pelo Espírito Santo. Note que o conteúdo e as instruções do capítulo 11 resumem a vontade de Deus para seu povo em questões tais como roupas externas, modéstia, aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus
se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior. É afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras. Vestir-se de modo correto e decente é um princípio bíblico de validez permanente. Ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, nota. A cabeça de todo varão. Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou, né? Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou. Ou seja, então é mandamento de Deus, irmãos, né? Não é opinião do apóstolo. Ele está dando um mandamento dado por Deus em relação ao relacionamento conjugal, para que tudo vá bem, para que haja harmonia, para que haja unidade, para que haja prosperidade no lar daquele casal, né? Em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Ele ensina que em Cristo a perfeita igualdade espiritual entre o homem e a mulher, como herdeiros da graça de Deus. Mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação. No tocante à autoridade, ver em Gálatas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 28, nota. Assim como Deus é a cabeça em relação a Cristo, Cristo é a cabeça em relação ao homem. E o homem é a cabeça em relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade quanto a ordem divina. Confira 1 Coríntios 3, versículo 23, 1 Coríntios 11, versículo 8 ao 10, Juiz, capítulo 10, versículo 18, Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22, Efésios, capítulo 5, versículo 23 e 24, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Colossenses 2, versículo 10. Paulo baseia a liderança do marido não em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativos de Deus ao criar a mulher para ajudar o homem. Versos 8 e 9, Gênesis capítulo 2, versículo 18, nota. Ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nota. A subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cristo, como Deus, não é inferior nem de segunda categoria, porque o Pai é seu cabeça. Vou repetir. Cristo, como Deus, não é inferior nem de segunda categoria, porque o Pai é seu cabeça. Assim também, a mulher não é pessoa de segunda categoria, só porque o homem é seu cabeça. Além disso, o reino de Deus, a liderança nunca implica ser maior. Vou repetir. Além disso, no reino de Deus, a liderança nunca implica ser maior. A condição de ser servo e obediente são grandezas no reino de Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 28. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 9. O ensino de Paulo
a respeito do relacionamento entre homens e mulheres deve ser estudado juntamente com seu ensino a respeito das responsabilidades da esposa e do marido na vida conjugal. Ver em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 23, notas. Que ponha o véu. Né? Que ponha o véu. Né? A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido. E para demonstrar a sua dignidade, vou repetir, que ponha o véu. Né? A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido e para demonstrar a sua dignidade. Para que os irmãos tenham entendimento a respeito do véu na cabeça da mulher nos dias de Paulo, né? É mais ou menos como uma aliança hoje na mão, né, de uma senhora, né? Ou às vezes é uma jovem senhora que acabou de casar, né? E as pessoas, né, ao bater os olhos, né, ver a beleza física, né, aparentemente, né, e se interessar, né, porque Deus fez macho e fêmea, é assim que funciona, né? A primeira coisa que o homem prudente faz é olhar na mão da mulher, né? Daquela jovem, pode ser uma jovem senhora que acabou de casar, muito bonita, exuberante, né, como era a filha de Jó, né? Ele bate os olhos, ele olha, o homem prudente ele olha nas mãos dela, né? E já vê que se ela tem compromisso ou não, né? Então, se ela tem compromisso, ele sabe que tem que lidar com ela de maneira diferente, porque é uma mulher compromissada, né? E o véu representava isto na época de Paulo, né? Que era exatamente porque, o que fala a palavra aqui? A mulher casada usava o véu exatamente para mostrar o seu sinal de humildade e respeito ao marido, né? A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia. Modéstia quer dizer humildade, né? E subordinação ao marido, ou seja, eu sou uma mulher compromissada, eu tenho um marido, portanto, não ponha a cara comigo, não se meta comigo, não procure se envolver comigo, né? O tipo de palavras tem que ser estudado para poder antes de falar, porque depois que falar não tem como voltar atrás. Então todo cuidado é pouco, vigilância, né? Então era isso que simbolizava o véu nos dias de Paulo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam publicamente e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal de valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno para a sua segurança e seu devido respeito aonde quer que for. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Essa menção da Bíblia aqui, irmãos, me faz lembrar um acontecimento que aconteceu no determinada cidade. Uma mulher de vida fácil, né? Uma mulher, na expressão do jeito que a Bíblia usa, a Bíblia fala, era uma mulher prostituta, né? E ela passou em frente a um bar, né? Esses bar boteco que fica um monte de homens ali, tudo sentado nas mesas, bebendo, com o umbigo no balcão, né? E essa mulher prostituta passou ali vestida como tal. E os homens, todo mundo mexeu com ela. O fifuiu,
falando aquelas coisas, aquele monte de coisa, e ela passou por eles e foi embora. Né? Passou batida e foi embora, não deu bola para ninguém. Né? E esses homens continuaram ali no bar. Né? E ela foi em casa e vestiu vestes de senhora, de mulher honesta, de mulher casada, mulher que tinha marido, mulher responsável, mãe de filhos. A mesma mulher, minutos depois, vestiu e passou de volta ali. Né? Nenhuma pessoa, nenhum daqueles homens que mexeu com ela na primeira vez que ela passou, disse uma única palavra. Nem sequer olharam para poder mexer. Viram ela passando, apontando, cabeça baixa, continuaram ali respeitosamente. Então vocês vejam que as vestes faz diferença, irmãos. Né? As vestes faz parte do composto do corpo. Né? Uma senhora, uma mulher casada, uma mulher de respeito, ela precisa se dar o respeito. Porque se ela não se der o respeito, então, com certeza será problema. Né? Com certeza será problema. Hoje está muito difícil. Né? Hoje a mulher passa na frente do homem seminua, ele é obrigado a baixar a cabeça e olhar para o outro lado se ele não quiser arrumar problema. Né? Porque se ele se envolver, se ele olhar, se ele mexer, fizer qualquer coisa, ele pode ser acusado de assédio. Né? Então está muito difícil. Né? Mas nós estamos falando de pessoas sinceras, de pessoas honestas, de pessoas honradas, né? E principalmente de servas de Deus. Tá certo, irmãos? Também do servo, evidentemente, dos homens também da mesma forma, né? E a palavra continua falando, né? Paulo enfatiza, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. A respeito onde quer que for, a mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta a sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Né? Ou seja, a mulher precisa ser valorizada, ela precisa ser amada, ela precisa ser, acima de tudo, respeitada. Né? Eu já disse que o respeito, o amor, é o primeiro e maior mandamento, mas o respeito sela o amor. Um lar onde tem só amor, não tem respeito, é uma bagunça, né? É uma baderna, é uma balbúrdia total. Né? Então é preciso ter respeito. E Paulo enfatiza que muitas vezes a palavra respeito é coisa extraordinária, o respeito. Né? Ter sobre a cabeça sinal de poderio. Né? Impressionante, né, irmãos? Né? Ter sobre a cabeça sinal de poderio. Né? É um símbolo, é um sinal. Né? É sobre os cabelos crescidos na cabeça da mulher. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um símbolo de poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sob autoridade. Versos 3 e 6, notas. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. A expressão por causa dos anjos pode referir-se ao fato de que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. Aqui, irmãos, nesse versículo eu digo em relação aos anjos, que a palavra fala dessa maneira, porque a gente quando nasce, de um modo geral, igual no meu caso, eu nasci num lar católico, né? Não praticantes, mas se diziam católicos, né? E naquele tempo lá as escolas davam catecismo, coisa desse tipo, né? E a gente aprendeu a ouvir que nós tínhamos um anjo da guarda. Né? E temos sim um anjo da guarda, né? E temos aquele que nós contemplamos e vemos, que é a nossa mãe. Né? A mãe é o primeiro anjo da guarda que o filho ao nascer recebe. Né? Que o tempo todo preocupada com o filho, cuidando dele de forma assim a defender ele até a morte. Né?
Mas temos o anjo espiritual que o Senhor nos concede, né? E esse anjo, ele cuida de nós por determinação de Deus, e ele é assistido por Deus o tempo todo, indo e voltando sobre as recomendações, sobre os nossos atos e atitudes, procedimentos de modo geral, para ser escrito no memorial de Deus diariamente, né? Então nós temos que ter esse respeito, essa preocupação, né, de que tem um ser celestial nos assistindo o tempo todo. É disso que Paulo está falando na palavra dele aqui, né? Esse cuidado é essencial, né? Para encerrar, a expressão por causa dos anjos podem refletir-se ao fato de que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. Como é que o anjo vai chegar na frente de Deus e passar o seu comportamento indecoroso, né? Fica difícil. E ele não pode mentir. Ele é testemunha. Ele é a nossa testemunha diante de Deus. Confira em 1 Coríntios 4, confira em 1 Coríntios 12, 4, versículo 9. No versículo 15, o apóstolo, ainda falando sobre a mulher, explica que, em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus, né? Só para fechar rapidinho aqui, que eu tava, né? Por que o véu deu lugar ao cabelo? Porque a mulher que tem cabelos crescidos, cabelos longos, né, ela não tem necessidade de usar véu para se apresentar diante de Deus, né? Mas a que tem a cabeça rapada, sim. A mulher sem cabelo por motivo de saúde, né, e é serva de Deus e faz a obra de Deus, mesmo que não faz, ao entrar na igreja para orar, para tudo, coloque um véu. Não vai chamar a atenção de ninguém. Não vai ser, ninguém vai ficar pensando coisa, desviar a atenção, né? Então é prudência, né? É temor de Deus, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 110, versículo 11. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.